Neste vídeo a gente vai conversar sobre equipamento, sobre o ambiente e sobre o vestuário para você participar de audiências por videoconferência. Eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de junho de 2020, um dia após o CNJ baixar a resolução 322, que trata do retorno programado às atividades presenciais. Nesta norma, o que a gente viu é que a regra vai ser a realização de audiências por videoconferência. Apenas quando não for viável a realização nesta modalidade de audiência, é que a gente vai estar autorizado, em casos excepcionais, a realizar as audiências presenciais. O que isso significa? Significa que, na verdade, a nossa prática judicial, a nossa prática forense, a nossa prática jurídica, ela foi toda alterada exatamente para incorporar efetivamente essa nova modalidade. Eu espero e creio que mesmo depois da pandemia a gente vai estar realizando, pelo menos de forma mista, pessoas no fórum e outras por videoconferência, esse tipo de modalidade. Então, se você tem que rearrumar a sua atividade de advocacia, o seu atividade do Ministério Público, Judiciário, enfim, você, para isso, precisar adquirir algum tipo de equipamento, isso não vai ser dinheiro jogado fora, nem vai ser tempo desperdiçado, tá certo? Mas se você tem um computador, se você tem um celular, como regra, você já tem os equipamentos necessários. O computador ele tem um webcam, como regra, integrado, e um microfone, o celular idem. Eu só peço que vocês considerem a qualidade desses equipamentos. O vídeo das webcams dos laptops não são muito bons, mas eles são aceitáveis. Todavia, o som que é captado, por exemplo, esse computador aqui, que é um institucional do tribunal, ele não tem uma boa qualidade no microfone, a captação dele não é boa. Então, digamos que eu não fosse juiz e que eu fosse um advogado, que eu fosse alguém que fosse participar prestando depoimento. A baixa qualidade vai causar uma rejeição natural, a baixa qualidade do som vai causar uma rejeição natural àquele que é destinatário do meu argumento. Portanto, qualquer coisa que desvie o foco do meu argumento é algo prejudicial ao exercício da minha atividade. Então, se você é advogado, sobretudo, membro do Ministério Público, parte, enfim, é essencial que você tenha uma boa qualidade de vídeo e de áudio. Repito, nos laptops o vídeo é até aceitável, mas o som muitas vezes não. Como é que a gente resolve esse problema? Com um bom e velho e suficiente fone de ouvido. Eles têm um microfone que é direcional, ele fica bem próximo, como regra, à boca, e eles têm uma qualidade que é de rejeição do ambiente externo. Você não fica ouvindo, como regra, aquilo que está distante da boca, ou seja, de quem está falando e quem está passando a mensagem. Então, você vai usar o seu laptop, põe o fone de ouvido. Além disso, ele abafa o som que a gente ouve. Se a gente está participando de uma solenidade dessa, via de regra, a gente é desconcentrado, a gente não está vendo ninguém. Você está vendo o equipamento e tal. E isso, muitas vezes, disputa a nossa atenção, o som externo, o ambiente externo, com o som que a gente precisa ouvir, o da audiência. Portanto, fone de ouvido, porque capta o som de forma mais agradável, com menos ruído, e também porque abafa a interferência do ambiente externo, a gente se concentra na audiência. E aí já vamos falar sobre ambiente. Como regra, os tribunais eles têm regulamentado essas questões, o Tribunal de Justiça de Sergipe tem uma norma que trata disso, e ele explica que a audiência deve ser realizada em ambientes tranquilos, em que a parte, o participante, ele esteja com menos interferência possível de pessoas que estão na sua casa. Hoje está todo mundo trabalhando em casa, como regra, quem pode, na verdade, nem todo mundo, e o ambiente muitas vezes não é ideal, as pessoas não conseguem dispor de um espaço com exclusividade para ficar tranquilo. Esta é a condição ideal, mas a gente também tem que compreender que nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, o ideal é esse ambiente reservado, mas o fone de ouvido com o microfone já ajuda muito nisso, porque mesmo que você eventualmente esteja ouvindo alguém no outro ambiente fazer algum tipo de coisa, com isso você já consegue resolver. Mas repito, é importante que você, como advogado, parte, veja as regulamentações do tribunal e sigam essas orientações, tá? Eu, inclusive, tenho um vídeo que eu mando para os participantes explicando a sistemática das audiências, o porquê que a gente faz isso, e eu trato também da questão do ambiente. Então isso é bom porque também, de certo modo, introduz a necessidade de que antes de começar a audiência a parte já se ajuste para que quando começar a gravação, começar a audiência, a gente tenha um ambiente adequado, tá bom? Vamos falar sobre vestuário. Vocês estão vendo que eu sou do time do ministro Marco Aurélio, tá certo? Mas eu também recomendo que vocês observem
às regulamentações de vocês, dos tribunais de vocês. Se porventura tiver de se pecar, que se peque pelo excesso. Vou chegar lá, sou advogado, eu particularmente não faria objeção alguma, desde que a pessoa esteja com uma roupa condigna. O que é uma roupa condigna? É aquela que eu posso me vestir com dignidade, isso depende de quem é que está se vestindo, mas eu recomendo que você peque pelo excesso. Pode ser que haja norma de alguma unidade jurisdicional ou norma de algum tribunal que exija o passeio completo, ou mesmo que exija a toga, não sei se tem algum tribunal que está exigindo isso, mas peque pelo excesso, tá bem? Agora eu falo especificamente para os colegas magistrados e magistradas. Veja, eu já fiz audiências nesta condição e o que a gente tem que ter muito é flexibilidade. As pessoas não estão na mesma condição que a gente no que diz respeito a ter a possibilidade de reservar um espaço. E muitas vezes nem nós temos. Temos filhos em casa, participando de aulas, enfim, cônjuge também trabalhando. E muitas vezes ter um ambiente adequado não é algo que todo mundo consiga, tá certo? Teve um caso, inclusive, que eu vou compartilhar com vocês, em que durante um depoimento de uma das partes, o filho veio conversar com ela. A gente tem que compreender que muitas vezes a casa é um ambiente só, talvez fosse até o caso dessa audiência. Portanto, todas essas regras, essas condições ideais que a gente deseja para a audiência por videoconferência, muitas vezes na prática a gente não consegue. E aí a gente precisa ter muita flexibilidade para compreender que a gente precisa realizar as audiências mesmo administrando esses percalços. Isso aqui também não significa que a gente vai realizar a audiência de qualquer jeito. Entre fazer de qualquer jeito e não fazer, há um espectro muito grande que a gente pode trabalhar. Portanto, a gente tem que ter um jogo de cintura, digamos assim, a capacidade para administrar essas circunstâncias durante a audiência, mas compreendendo que nem todo mundo tem a condição de equipamento, de ambiente e de vestuário que a gente tem, que a gente deseja, o que a gente esperava para ter uma audiência absolutamente tranquila, e a gente vai ter que administrar situações nesta condição, tá bom? Convido para vocês acompanharem os demais vídeos da série e um grande abraço.